E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. A terceira onda do coronavírus coloca muitos hospitais japoneses em sobrecarga. As instalações médicas em todo o Japão estão lutando para lidar com o recente aumento das novas infecções por coronavírus, deixando o sistema de saúde em muitas áreas à beira do colapso. Com a terceira onda de casos de coronavírus não mostrando sinais de diminuir, alguns hospitais já foram forçados a recusar pacientes ou adiar estadias, enquanto outros esperam que o estado de emergência declarado na quinta-feira para Tóquio e suas prefeituras vizinhas reduza os números com o tempo, para que evitem medidas semelhantes. A emergência, no caso assim, um estado de emergência de um mês, foi declarado pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga no mesmo dia em que a capital registrou um recorde de 2.447 casos diários. Muitas outras partes do Japão também continuam relatando infecções. Uma característica fundamental das medidas de emergência é um pedido para que os restaurantes reduzam ainda mais os horários de funcionamento. Mas Shigeru Omi, chefe do subcomitê governamental para a pandemia, disse no início dessa semana que isso não seria o suficiente para controlar o aumento atual. Porque é aquilo que eu já falei nos outros vídeos, né? Não é só bares e restaurantes que são focos de contaminação. E aí, né? Não seria uma tarefa fácil suprimir o aumento das infecções em menos de um mês, disse ele em entrevista coletiva. Toshio Nakagawa, presidente da Associação Médica Japonesa, diz que o governo deveria estudar a possibilidade de expandir a declaração para todo o país, dependendo de como a disseminação do vírus se desenvolve. Nakagawa também disse que os legisladores devem enviar uma mensagem clara ao público para evitar jantares em grupo para reduzir os riscos de infecção, na esteira do próprio Suga ter recebido críticas por ignorar tais restrições. Porque pegaram o Suga fazendo confraternização de final de ano com mais de 5 pessoas, né? E nessa brincadeira toda ficou feio, para não falar hipócrita, né? Mas de qualquer maneira, continuando. Além que o Suga, ele tá meio, como é que faz assim? Ele tá tentando segurar tanta roda da economia para não parar, que ele está evitando declarações de estado de emergência. Osaka, Kyoto, Hyogo pediram também para entrar. Ele falou que vai levar alguns dias, né, no caso assim, para poder analisar os dados para ver se vão incluir eles ou não. Olha só, tem necessidade disso? No mês passado, ele participou de um jantar em grupo com pessoas, incluindo celebridades, em um hall da fama do beisebol, apesar de pedir ao público para evitar tais eventos. Por isso que eu falo, hipócrita. Como as infecções diárias continuam aumentando, o número de pessoas em Tóquio incapazes de garantir tratamento hospitalar tem aumentado rapidamente, chegando aos 3.000 no início de janeiro. Sim, eu gravei essa matéria aqui, tá? Tem esse vídeo no canal. Quem quiser dá uma olhadinha, né, na playlist que está lá, playlist 2021. Um funcionário do Ministério da Saúde disse que a situação está se tornando terrível. Enquanto isso, 77% dos 4.000 leitos hospitalares disponíveis para os casos de coronavírus na capital foram preenchidos na quarta-feira, semana passada, enquanto a taxa na vizinha prefeitura de Kanagawa era de 84%. Na região da prefeitura de Chiba, na fronteira com Tóquio, era de 70% e 65% para Saitama, no norte da capital. Embora se espere que o governo forneça apoio financeiro às instalações médicas que garantam mais leitos para os pacientes com coronavírus, a falta de médicos e enfermeiras significa que é improvável que muitos hospitais atendam a chamada. Não há médicos ou enfermeiras suficientes, disse Nakagawa, mesmo que mandem, no caso, os hospitais aumentarem os números de leitos, o que não pode ser feito, não pode ser feito. Simples assim, né? Não tem condições. A prefeitura de Osaka, a terceira prefeitura mais populosa depois de Tóquio e Kanagawa, também enfrenta infecções diárias recordes e números recordes de pacientes com coronavírus gravemente enfermos. A taxa de ocupação em leitos hospitalares para aqueles que sofrem de casos graves em Osaka tem oscilado em torno de 70% desde dezembro, com a prefeitura no oeste registrando um recorde de 171 pacientes desde o início desse mês.
Os hospitais estão se movendo para aumentar suas enfermarias de coronavírus, incluindo o Hospital Geral da cidade de Osaka, que fechou 4 alas na primavera passada e realocou os médicos e enfermeiras para apoiar cuidados médicos para os pacientes com coronavírus. Traduzindo em miúdos, quando eles fecham umas alas, outras alas, são alas de outros tipos de tratamento de doença. Então as pessoas que têm esses tipos de doença não podem receber mais aquele tipo de tratamento nesses hospitais. E aí, como é que fica? No entanto, o número de casos continua a crescer e a prefeitura não tem conseguido garantir leitos necessários. Com certeza, porque teve um hospital de campanha que eles abriram aqui no Japão, lá em Osaka, que só pôde ser aberto porque o exército japonês mandou enfermeiros para lá, senão ele não ia conseguir ser aberto. Então dá para vocês terem ideia da tamanha gravidade que está aqui no Japão, né? No entanto, o número de casos continua a crescer, a prefeitura não tem conseguido garantir leitos necessários, não temos mais funcionários sobrando e mal estamos lidando com a pandemia. Está ficando cada vez mais difícil aceitar as pessoas que precisam de atendimento médico de emergência e por outros motivos, disse Nichinori Shirano, desculpa a gagueira, médico-chefe da cidade de Osaka, do Hospital Geral. A luta ficou evidente em uma pesquisa recente da Kyodo News, onde quase metade dos hospitais pesquisados disseram que vinha adiando cirurgias ou limitando o número de pacientes de emergência não relacionados ao coronavírus. O questionário realizado no início de dezembro contatou 87 hospitais com capacidade de tratamento médico avançado, dos quais 45 responderam. Um total de 20 unidades responderam que estavam lutando para fornecer cuidados médicos avançados, enquanto mais da metade dos hospitais pesquisados observou uma falta de enfermeiras capazes de atender os pacientes com coronavírus que apresentavam sintomas graves. Apesar da deficiência, 58% dos hospitais disseram que não planejavam aumentar a capacidade para os pacientes com coronavírus, devido a dificuldades em recrutar o pessoal necessário ou a necessidade de se concentrar em pacientes que não têm o coronavírus. Alguns também observaram que funcionários estavam parando devido à ansiedade e estresse. Lógico, trabalhando direto, né, naquele ritmo frenético, chega uma hora que o corpo pede pinico, né? E nessa brincadeira toda, aí você vai prezar a vida de quem? A própria pessoa que está ali trabalhando, se lascando inteira, ou da outra pessoa que está ali deitada enfermo. Como eu falo para vocês, né? Você é a pessoa mais importante para você. Se você cair, aquelas pessoas que dependem de você vão se lascar junto. Então, se um cai, o outro cai junto. Então você tem que se manter bem para você poder ajudar os outros. Então é aquela velha história, você vai pedir ajuda para uma pessoa que está lascada? Você não vai pedir ajuda para uma pessoa que está lascada, senão você cai e derruba o outro, ou vice-versa. Ou o outro cai e te derruba junto. Faz lógica um negócio desse? Não faz lógica. Pode parecer uma ideia fria, mas é aquela velha história. Pensa comigo. Se você for o provedor da sua casa, no caso assim, a pessoa que coloca o pão dentro da sua casa, a pessoa que trabalha, que coloca o dinheiro dentro da sua casa. Isso na sua casa depende, não só, além de você, tem mais 2, 3 pessoas que dependem do seu dinheiro ali dentro da casa. Se você cair, o que vai ser dessas outras 3, 4 pessoas? 2, 3, 4 pessoas que tem dentro da sua casa? Já parou para pensar? Então por isso que eu falo, você é a pessoa mais importante nesse universo todo. Se você não se cuidar, você não tem condições de ajudar as outras pessoas. Por isso que aquela história de você tem que ser bom, seja bom. Tá? Você tem que saber falar não também em determinadas horas. Não seja bonzinho e saia ajudando a todos, porque senão uma hora você cai. E tem pessoas que às vezes não necessitam tanto da sua força, porque elas têm a força delas também. As pessoas têm as próprias forças também. Claro que existe um momento de fraqueza, que a pessoa realmente precisa pedir ajuda, mas tem pessoas que abusam disso.
Então tem que saber ser bom, não ser bonzinho. Bonzinho só, ó, tá certo? Daisuke Kurai, professor associado de doenças infecciosas do Hospital da Universidade de Kyorin, em Tóquio, disse que está se tornando cada vez mais difícil proteger os pacientes e funcionários do vírus enquanto conduz consultas. O sistema de assistência médica já está em estado de colapso, disse ele. Então, dá para vocês terem uma ideia de como é que está lá pro lado de Tóquio, Saitama, Chiba, Osaka, Kanagawa, a parte de saúde. Isso fora os outros hospitais, né, pelo Japão geral, igual o Gifu. Gifu fez seu próprio estado de emergência, tá? Ele não quis nem saber do governo, ele fez seu próprio estado de emergência, né? Então, dá para vocês terem ideia que os estados estão colapsando. Mesmo que o governo fique aí, desculpa essa expressão, de cu doce para fazer estado de emergência, os outros lugares têm a prerrogativa de fazer. Claro que se você pedir ajuda para o governo central, né, o governo central vai dar uma ajuda financeira. Por isso que eles pedem ajuda do governo central. Porque senão o próprio governo local tem que se virar com as verbas que tem. Aí não tem chora me dói. Então você vê os prós e os contras de você pedir ajuda ao governo central ou não. Aí é que está, né? Aí tem que parar para pensar e analisar, né? Porque tem profissionais que realmente precisam de ajuda, instituições que realmente precisam de ajuda. Um incentivo financeiro a mais sempre é bem-vindo, principalmente nesse momento que eles estão trabalhando pra caramba. Mas de qualquer maneira, vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.